Alô, amigos! Com que satisfação, mais uma vez, nós estamos retornando para esse encontro maravilhoso de Tubino Entrevista. Temos falado muitas vezes aqui no nosso programa, e vários programas que já fizemos, sobre a origem das coisas. A origem do Natal, a origem do casamento, a origem da maçonaria, enfim, vários temas sempre tratando das origens. Agora nós estamos iniciando uma série de programas falando sobre as etnias que compuseram o nosso Brasil. Em todos os ângulos, aí vamos observar, uma por uma, as etnias que se fizeram presentes no crescimento, no uso, no costume do nosso povo brasileiro. Quero lembrar a todos os senhores que sempre recebemos aqui o apoio cultural do GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, sempre nos apoiando para que possamos chegar neste encontro trazendo sempre conhecimento cada vez maior. Falando em etnias, nós vamos apresentar uma por uma, como eu já disse, a começar com o negro, a valentia, a disposição do negro, que deixa um legado extraordinário na cultura, na música, na dança, na arte do nosso Brasil. E é isso que nós vamos começar mostrando para vocês a partir de agora. Um bom programa, fique com a gente até o final, mas não esqueça, antes aperte aí o botãozinho, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para nós, né? Também queremos saber a sua opinião e avise os seus amigos, bate o sininho aí e venha fazer parte com a gente, tá certo? Vamos então à história dos negros. A faixa de terras que dava direito a Portugal sobre as terras do Brasil foi produto de constante rivalidade entre Portugal e Espanha. Em 1750, o Tratado de Tordesilhas é substituído pelo Tratado de Madrid, que definiu os contornos do Brasil na atualidade e incluiu o Rio Grande do Sul no território brasileiro. O negro africano foi o primeiro imigrante não europeu a penetrar, explorar e se fixar em solo rio-grandense. De acordo com relatos históricos, no início do século XIX, a população negra chegou a ser maioria aqui no Rio Grande do Sul. Ao contrário do que é dito oficialmente, a presença africana no Rio Grande do Sul ocorre nos mais diversos espaços: na economia, na cultura, na religião e na própria história. A presença do negro está enraizada nas tradições brasileiras e gaúchas. Nós temos um mito no Sul de que o percentual de negros é muito baixo. Porém, historicamente, isto não se sustenta. Por quê? O Rio Grande do Sul foi uma das províncias que mais teve trabalhadores escravizados de todo o país. O sul do país, ele sempre foi fonte de uma mão de obra negra que, infelizmente, a história oficial ou oficiosa não reconhece ainda. Então, nós temos sim, no Rio, na formação do estado do Rio Grande do Sul, uma grande participação de negros. O que nós temos que combater historicamente é esta tendência de afirmar-se que o
progresso do sul do país, ele se deu através da chegada dos imigrantes. Pois mesmo antes da chegada desses imigrantes, eu não estou aqui desfazendo nos imigrantes, mas estou ressaltando que antes da chegada dos imigrantes, nós tínhamos sim um grande percentual de negros aqui no sul do país. Durante muito tempo, vigiu no Rio Grande do Sul o verdadeiro mito da província produto do trabalho livre, fosse ele português, espanhol, ou a seguir colonial, alemão, italiano, polonês. Era como se o trabalhador escravizado pouco tivesse a ver com o nosso estado, primeiro capitania, a seguir a província. Falava-se que apenas o trabalhador escravizado teria ficado restrito à região das charqueadas, sobretudo em Pelotas, e algum trabalho urbano, doméstico. Essa verdadeira mitologia empreendia uma verdadeira limpeza étnica e social. Até há pouco tempo se questionava, não é, o percentual de negros hoje no Rio Grande do Sul. Então, aí por muito tempo ficou nos 13%, 15%, mas a gente consegue chegar aos 20%, mais ou menos. Aí é que nem os institutos de pesquisa acabam, então, chegando a um consenso, né? Então, dividem a população. No sul do estado, obviamente, que a população negra é maior, hoje ainda ela é maior do estado, e no período, então, das charqueadas, o número de pessoas que trabalhavam era muito grande. Quando da fundação de Rio Grande, em 1737, nós já tínhamos negros nesta região. Mas nós tínhamos em uma escala pequena. A grande quantidade de negros, ela vai se dar, começa a ganhar força, digamos assim, quando começa a produção do charque industrial. Quando José Pinto Martins funda em Pelotas a primeira grande charqueada em termos industrial. E aí começa-se a vir negros para trabalharem principalmente nessas charqueadas, mas não só, né? Porque nós podemos correr no risco de pensar que os negros estiveram só nas charqueadas, que não foi o caso, estiveram em todas as atividades aqui do Sul. Mesmo ele tendo vindo já antes da fundação do Rio Grande, da província do Rio Grande de São Pedro, as charqueadas, que vai ser o período do Rio Grande do Sul mais próspero, né? Enquanto o Rio Grande do Sul ainda era uma província. Então, e o trabalho, né, basicamente, na charqueada, o trabalho era feito pelos negros, não é? Que vinham, não é? Os negros que vieram para o Rio Grande do Sul não vinham diretamente da África, mas vinham do tráfico interprovincial, principalmente do Rio de Janeiro. A participação do negro na economia gaúcha foi fundamental. Vamos dar um exemplo. Das charqueadas, chegaram a sair 80% das exportações sulinas. 80%. Então, nós podemos dizer que o trabalho nas charqueadas era feito por quem? Basicamente por negros. Nós tivemos charqueadas aqui
com um número equivalente aos grandes plantadores de café de São Paulo. Por exemplo, tivemos charqueadas com mais de 100 de escravos. Então, se 80% dos produtos expostos à venda no Sul vinham dessas charqueadas, e essas charqueadas dependiam basicamente da mão de obra escrava, nós podemos dizer que o negro, sim, foi fundamental para a economia sulina. Alguns historiadores falam, não é, que a escravidão aqui no Rio Grande do Sul foi branda, mas na realidade ela não foi tão branda assim, porque o ambiente da charqueada era um ambiente extremamente inóspito. Primeiro porque não havia as condições de higiene necessárias, então eram os animais mortos, o próprio sal que provoca, né? Então ele é corrosivo, e as pessoas tinham que trabalhar no tempo sem nenhum abrigo nessas condições. Sim, querência, vastidão, liberdade. E aqui me agrilhoaram. Sim, querência, tropas ao saladeiro. E aqui me charquearam. Ô Morro Alto, eu não sou negro de cabeça baixa. Ô Capão da Negrada, sou teu cerne mais duro pra machado. Vejo Lagoa Negra do escravo enforcado, Águas de Osório, Bocó, Caconde, lugar quilombo, sou quilombola. Sigo livre, estrada fora, e ninguém me pendura pela gola. Se nós tivéssemos tido uma escravidão mais branda, por que então nós teríamos tantos quilombos aqui no Sul? Que é outro fato que muito pouco se estuda no Sul. Nós tivemos vários quilombos aqui no Sul. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos vários. Pelota, na Serra dos Tapes, não sei quantos quilombos nós temos. É infinito a quantidade de quilombos que nós tivemos. Mas isto aí, nós não temos um número preciso. É impossível hoje nós quantificarmos quantos quilombos nós tivemos. Mas qualquer cidade que a gente vai sempre ouvir falar. Ali dizem que tinham quilombo, tá? Nomes de lugares, quilombo do Macaco, quilombo dos Negros, e assim vai. Então, tudo demonstra que o número de quilombos aqui no Sul, fora os mapeados, e quando eu falo em quilombos, eu não estou falando em comunidades remanescentes de quilombos. Comunidades remanescentes de quilombos são aquelas que se dão após 88 e vêm até os nossos dias. Quilombos vão até 88. Então, até 1888, o sul do país, tá, nós encontramos vários quilombos formados. Ô, seu vigário, qual é a festa religiosa? A festa dos anos. Ô, seu vigário, qual é a festa religiosa? A festa dos anos. Ô, seu vigário, qual é a festa religiosa? A festa dos anos. Ô, seu vigário, qual é a festa religiosa? Em termos de organização, a primeira forma permitida de organização da população negra foram as irmandades, não é? As Irmandades do Rosário, que elas iniciam lá no período colonial. E é uma organização que tem em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul, com o Rio Grande do Sul, não foi diferente. E essa irmandade, as Irmandades do Rosário, elas tinham por objetivo fazer o enterro das pessoas negras, não é? Então, juntar recursos para as pessoas negras. O outro
trabalho que eu acho que era muito importante das Irmandades do Rosário foi a preservação da religiosidade afro-brasileira. Então, através desta sincronia, se é que se pode dizer assim, desse relacionamento com os santos católicos, a religião afro-brasileira acabou, então, permanecendo. E isso é muito forte hoje na herança afro-brasileira. Batuque, tuque-tuque, todo muque no tambor. Puxaram o corpo cá pra longe, mas a alma espichou. As raízes crisparam-se lá. O caule é esse tambor. E a seiva é esse som de cratera que a gente vai fundo buscar. Batuque, tuque-tuque, todo muque no tambor. O trabalho pesado realizado pelos escravos era de extrema importância para a economia do Rio Grande do Sul. Mesmo com péssimas condições no campo e na cidade, a mão de obra negra garantiu a riqueza e o desenvolvimento do Estado por quase 2 séculos. Nós podemos citar também a participação dos negros nos grandes confrontos bélicos que teve no país. Entre eles, a chamada Revolta de 1835. Sim, querência. Tropas de guerra, lanças, e me puseram na linha de frente. Morte como alforria. Nas disputas com a Espanha, não é? Então a guarda da coroa tinha um efetivo negro extremamente importante. Na Guerra dos Farrapos também existia um efetivo negro bastante importante. Então, e esse efetivo ele se destacava. Se destacava porque a gente tem vários relatos também de alguns historiadores que se ocuparam justamente de ver a atuação dos negros nesses batalhões, que mostram, que trazem, que eles só recebiam elogios, né? Que era um grupo que se destacava. E depois nós temos também a Guerra do Paraguai, onde tinha os chamados zuavos negros. E eles foram oriundos também, alguns, da Guerra dos Farrapos, e com os negros daqui e também de Salvador, da Bahia. O próprio século XIX, primeira metade do século XX, sobre o trabalhador escravizado no Rio Grande do Sul, propondo que a nossa capitania, a nossa província, fosse quase exclusivamente produto do trabalho livre, tá? Não silenciou e não encobriu apenas o papel produtivo do trabalhador escravizado, mas sim criou um verdadeiro mito de uma província, né, produto do consenso entre exploradores e explorados, onde praticamente não teria ocorrido resistência.
Esse silêncio levou ao encobrimento, né, das condições terríveis, conhecidas também no Rio Grande do Sul, dos trabalhadores escravizados, né, reduzidos à força, né, ao trabalho, né, à submissão, e trabalho e submissão a qual o cativo, né, reagiu de uma forma ininterrupta no Rio Grande do Sul como através do Brasil. Através das mais diversas formas de resistência, singulares à escravidão, como a mais comum, a fuga ao trabalho. Hoje o produtor, né, corre atrás do trabalho. Naquele momento, né, o trabalhador escravizado fugia do trabalho para libertar a sua força, né? E muitas vezes comumente fugia, né, para se aquilombar. Nós ainda devemos um grande tributo a João Cândido. Quem foi João Cândido? João Cândido foi o grande líder da revolta feita em 1910, a chamada Revolta da Chibata, onde os marinheiros lutaram, botaram os seus canhões, afrontam o Estado, por quê? Para que acabasse os castigos físicos na Marinha. O que era a Marinha em 1910? A Marinha, ela era composta, em sua grande, massiva maioria, composta por negros. Negros esses que ficando à margem da sociedade, forçosamente eram incorporados a ela, para que ela domesticasse esses negros, como foi o caso do próprio João Cândido, né? Então, nós tivemos, sim, no nosso plano, tá, um grande líder que até hoje a sociedade gaúcha não reconhece ainda como devia fazê-lo, que é João Cândido. O Brasil é o segundo maior país de população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria na África. Mais da metade da nossa população descende de povos africanos. Por isso é fundamental refletirmos sobre o tema da ancestralidade africana no Brasil. Entre muitos brasileiros, há não somente uma curiosidade, mas uma necessidade até mesmo afetiva de saber sobre quem eram os seus antepassados, de qual região da África vieram, qual era a língua falada, como era a vida e os costumes destes ancestrais antes de serem escravizados e trazidos para o Brasil. Esse tema traz a questão da identificação, da importância dessa história no presente para que brasileiras e brasileiros negros se reconheçam também nesse passado coletivo e conheçam a importância cultural, econômica e social dos seus antepassados. Pensando nisso, o canal Curta História convidou o professor Gilberto Guizelin, da Universidade Federal do Paraná, especialista em História da Diáspora e da Escravidão Negra no Brasil, para comentar algumas questões sobre esse tema. Haviam 3 grandes regiões de embarque de escravos da África para o Brasil durante o tempo de existência do tráfico negreiro, que vai aí de meados do século XVI até meados do século XIX. A primeira região de destaque era a África Ocidental, que atualmente engloba o litoral de países como Senegal, Togo, Gana e Nigéria. A Bahia vai ser a região no Brasil que mais vai receber escravos oriundos dessa região geográfica na África, como, por exemplo, os chamados negros da nação Mina. Os negros assim identificados aqui no Brasil, eles não compartilhavam uma etnia Mina, que na verdade não existia. Eles eram chamados assim porque todos haviam sido embarcados no castelo de São Jorge da Mina, também chamado de Elmina, um antigo entreposto português criado durante a Era das Grandes Navegações. Com o passar do tempo, essa denominação Negros Mina, ela acabou englobando outras regiões dessa região da África Ocidental. Mas é importante a gente ter em mente que os negros assim denominados, eles englobavam uma variedade de etnias e muitas vezes até rivais.
Uma segunda região importante de embarques de escravos era a África Centro-Ocidental, que hoje engloba países como Camarões, o Congo, a República Democrática do Congo, a atual Angola e também a Namíbia. Essa região ela é extremamente importante para o Brasil porque ela vai corresponder a cerca de 80% dos escravos africanos importados para o Brasil durante o século XVI até o século XIX. A gente está falando então em mais ou menos, um pouco mais de 4 milhões de centro-africanos importados para o país, num universo de 6 milhões de africanos que chegaram no Brasil durante esse período. E essa região do centro-oeste africano, ela possuía vários portos de embarque de africanos. Por exemplo, o porto de Cabinda, o porto de Angola e o porto de Benguela. Esses eram os 3 principais portos. Os negros que chegavam no Brasil e que haviam sido embarcados, por exemplo, no porto de Angola, eram aqui chamados de negros da nação Angola. E aqueles que saíram de Cabinda, chamados de negros da nação Cabinda, enquanto os que saíram de Benguela, negros da nação Benguela. Porém, mais uma vez, devemos ter em mente que essa identificação, ela simplesmente representa a região geográfica de embarque desses africanos. Ela não corresponde às origens étnicas desses sujeitos. Tanto que, por exemplo, entre os chamados negros da nação Angola, nós vamos ter os libolos, os rebolos, nigolas, os caçanges, portanto, uma variedade de etnias. A terceira e última grande região de exportação de escravos da África para o Brasil era a África Oriental. Essa região ela vai ter uma particularidade. Por quê? Por muito tempo, ela foi uma região que esteve vinculada ao comércio de escravos para o Oceano Índico, portanto, para o Oriente Médio e para a Índia. Ela só vai se abrir de fato para o comércio atlântico já no último período do tráfico de escravos, que é o século XIX. E rapidamente ela vai inundar o Brasil com uma variedade de africanos, aqui chamados de moçambiques. Essa identificação negros da nação moçambiques é uma identificação genérica que, tal qual que acontecia com os negros saídos da África Ocidental ou da África Centro-Ocidental, ela englobava uma variedade de diferentes nações étnicas dentro de uma única nomenclatura. Como nós falamos anteriormente, as denominações geográficas como negros Mina, negros Angola ou negros Moçambiques não correspondiam de fato às origens étnicas dos africanos que vieram parar no Brasil. Portanto, entender melhor sobre aspectos linguísticos e religiosos desses sujeitos são importantes ferramentas para se identificar quais as reais origens étnicas desses africanos. Por exemplo, os negros nagôs e os negros ruaças, ambos saídos da África Ocidental e aqui no Brasil identificados como negros malês, compartilhavam a cultura maometana. Portanto, nós estamos falando em duas etnias africanas islamizadas. Como tais, esses negros eles trocavam algumas palavras em árabe entre si e também eram vistos carregando pequenas bolsas em torno do pescoço, na qual se descobriu posteriormente que se carregava pequenos fragmentos do Alcorão. Mas nem só a religião e a língua são elementos importantes para a identificação étnica desses sujeitos. Por exemplo, Jean-Baptiste Debré, um pintor francês que esteve no Brasil aí entre 1816 e meados da década de 1830, vai deixar várias telas, identificando os negros de diferentes nações que existiam no Rio de Janeiro do século XIX. Em uma delas, intitulada Negros de Diferentes Nações, o Debré ele vai identificar o primeiro negro como negro monjolo, o segundo como negro mina, o terceiro, o quarto, oitavo e nono como negros moçambiques, os 5 e os 6 como negros benguela e o 7 como negro
Calapa. Essas identificações vão ser feitas a partir dos cortes de cabelo que cada um usava e das tatuagens e escoriações que eles carregavam. Um outro viajante estrangeiro, o norte-americano Thomas Eubank, que também vai passar pelo Rio de Janeiro na década de 1840, vai notar também essas escoriações e vai conseguir identificar que as tatuagens em meia-lua, a exemplo do negro identificado pelo Debré como número 3 na sua tela, e as tatuagens de estrela, identificada na tela do Debré com o negro número 4, eram marcas específicas da etnia Makua. Essa etnia Makua, ela habitava a região norte de Moçambique, portanto, na costa da África Oriental, mas que no Brasil era englobada como negros moçambiques. A diáspora africana, ela não se encerrava simplesmente com o desembarque dos africanos no Brasil, quer no porto do Rio de Janeiro, quer no porto de Salvador ou no porto de Recife. Dali, os africanos desembarcados eram vendidos e a diáspora prosseguia interior adentro. Dito isto, é importante destacar que tanto o Rio Grande do Sul como a região de Minas Gerais e também de Goiás, elas estavam inseridas na região de influência do Porto do Rio de Janeiro, que até 1831 foi o grande porto de entrada de centro-africanos e de africanos orientais no país. Portanto, estamos falando de africanos que saíram da região de Angola, da região de Cabinda, da região de Benguela e da região de Moçambique. Alguns estudos, tomando por base, por exemplo, os obituários da Santa Casa de Misericórdia, conseguem atestar que, de fato, essas regiões receberam grandes levas de africanos saídos da região centro-oeste e também da África Oriental. Já outros estudos, tomando como base aspectos folclóricos, como, por exemplo, as congadas no centro-oeste do Brasil e as danças de Moçambiques na região do Rio Grande do Sul, atestam que essas regiões receberam, respectivamente, grandes levas de angolanos e moçambicanos. O Brasil é um país com uma diversidade cultural muito rica. Essa diversidade se deu a partir da imigração de vários povos que vieram para o Brasil. Esses imigrantes trouxeram consigo a sua cultura, seus costumes, suas crenças, contribuindo com a pluralidade cultural brasileira. Os africanos foram os que mais trouxeram influência para a diversidade cultural do nosso país. Os negros foram trazidos da África para o Brasil na condição de escravos e durante quase 400 anos de escravidão ajudou a constituir a base da economia material da sociedade brasileira, como também influenciou na sua formação cultural, como na música, na dança, instrumentos musicais, na religião e na culinária. Na música e na dança, os africanos trouxeram para a nossa formação a sua cultura rica de ritmos e compassos rápidos, acompanhados e marcados por instrumentos de percussão, como o afoxé, o agogô, o tambor, atabaque, cuíca, marimba e berimbau. Esses ritmos e compassos rápidos permitiam na dança e na música variações e movimentos diferentes, e são a base de boa parte da música popular brasileira. Por exemplo, o gênero musical lundu, que era cantado e dançado pelos negros escravizados, deu origem com o passar do tempo ao machixe, ao choro, à bossa nova e ao nosso samba, que é muito conhecido e tocado atualmente. Na dança, os africanos trouxeram a umbigada, a capoeira, a congada, o samba de roda. E na religião temos o candomblé e umbanda. E não podia faltar a culinária de origem africana. A culinária afro-brasileira é a adaptação de pratos de origem africana com alimentos cultivados no Brasil. Os africanos escravizados tiveram que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. Em lugar do inhame, usaram a mandioca e, para substituir o sorgo, utilizaram o milho. Para compensar a falta de pimentas específicas, recorreram aos condimentos locais e, mais tarde, ao azeite de dendê.
Dentre os pratos de origem africana que são bastante apreciados na culinária brasileira estão o acarajé, o angu, a feijoada, o vatapá e muitos outros pratos e receitas. Deixem meu povo ir pelas longas estradas, de mãos dadas. Deixem meu povo ir com faixas e cartazes. Deixem meu povo ir enegrecendo tudo. Pois é isso, minha gente. Estamos trazendo aqui as etnias que formam a nossa pátria brasileira. Falamos do negro, de escravo, nos trouxe um conhecimento lindo, barbaridade na cultura, na arte, na música, enfim, em todos os aspectos de nossa vida. E vamos continuar assim nos próximos programas, sempre ao entardecer de domingos, sempre aos domingos agora, né? Então vamos trazer novas etnias, os italianos, os alemães, enfim, de todos os lados, como contribuíram. Uma a uma nós vamos tratar sempre aqui no Tubino Entrevista e queremos contar com a sua companhia. Esteja junto conosco, mais uma vez lembrando, aperte aí o botão, inscreva-se, porque isso é muito importante para nós, para manter o nosso programa no ar, trazendo aos senhores sempre conhecimentos novos, principalmente dessas verdades, dessas origens das coisas que compõem a arte, a música, a poesia, a literatura, as danças, enfim, todas as coisas de todas as etnias que compõem esse Brasil amado de Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.